Daniel foi um personagem importante do Antigo Testamento. Ele foi um profeta e sábio judeu que viveu durante o exílio na Babilônia no século VI a.C. Daniel foi capturado e levado para a Babilônia quando era jovem, juntamente com outros judeus. Durante a invasão do rei Nabucodonosor, Daniel se destacou por sua sabedoria, habilidades interpretativas e sua fidelidade a Deus. Ele serviu nas cortes dos reis babilônicos, incluindo Nabucodonosor, Belsazar e Dário. Daniel é conhecido por interpretar sonhos e visões, incluindo o famoso sonho da estátua de Nabucodonosor e a escrita na parede durante o reinado de Belsazar. O livro de Daniel contém profecias e visões apocalípticas sobre eventos futuros, incluindo a vinda do Messias e o estabelecimento do reino de Deus. A história de Daniel é encontrada principalmente no livro de Daniel, que faz parte da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento cristão. Mas você conhece a história de Daniel? A história de Daniel começa no período em que o rei Nabucodonosor governava a Babilônia, por volta do século VI a.C. Nesse tempo, Nabucodonosor conquistou o reino de Judá e levou cativos muitos judeus, incluindo Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Quando chegaram à Babilônia, esses jovens foram selecionados para serem treinados e servirem na corte do rei. Eles receberam novos nomes, sendo que Daniel passou a ser chamado de Beltesazar. No entanto, Daniel não abandonou sua fé em Deus e decidiu não se contaminar com a comida e bebida oferecidas pelo rei, mantendo uma dieta de vegetais. Deus abençoou sua obediência e eles se tornaram mais saudáveis e mais sábios do que os outros jovens. Em determinado momento, o rei teve um sonho perturbador, mas não conseguia se lembrar do seu conteúdo. Ele convocou os sábios e adivinhos da Babilônia para interpretarem o sonho, mas exigiu que eles também revelassem o conteúdo do sonho. Como ninguém conseguia fazer isso, o rei ordenou a execução de todos os sábios, incluindo Daniel e seus amigos. Daniel pediu um tempo ao rei, com a ajuda de Deus, foi capaz de revelar e interpretar o sonho de Nabucodonosor. O sonho representava o futuro dos impérios que dominariam a terra, desde o reino da Babilônia até o fim dos tempos. Daniel explicou que uma pedra, representando o reino de Deus, iria destruir todos esses impérios e se tornaria um grande reino eterno. Devido a essa interpretação bem-sucedida, Daniel ganhou a confiança do rei e foi promovido a uma posição de destaque na Babilônia. Ele continuou a servir a vários reis, fornecendo conselhos sábios e interpretando sonhos e visões. Em uma ocasião, o rei Belsazar, sucessor de Nabucodonosor, organizou um grande banquete e usou os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém para beber vinho. Nesse momento, uma mão escreveu misteriosamente na parede uma mensagem que ninguém conseguia entender. O rei ficou aterrorizado e convocou Daniel para interpretar a escrita. Daniel explicou que a mensagem era um julgamento de Deus contra Belsazar e o Império Babilônico. Naquela mesma noite, o rei foi morto e a Babilônia foi conquistada pelos persas. Daniel continuou a servir fielmente a Deus no reino persa. No entanto, seus colegas invejosos conseguiram convencer o rei Dário a emitir um decreto proibindo a oração a qualquer deus que não fosse o próprio rei. Sabendo disso, Daniel ignorou o decreto e continuou a orar a Deus regularmente. Como consequência, ele foi lançado na cova dos leões. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o rei Dário ficou profundamente angustiado. Ele passou a noite em jejum, sem dormir, e logo pela manhã, correu à cova dos leões para verificar o destino de Daniel. Ao chegar à cova, Dário chamou por Daniel com voz preocupada, perguntando se o Deus a quem ele servia tinha sido capaz de livrá-lo dos leões. E para surpresa e alívio do rei, Daniel respondeu da cova, afirmando que Deus tinha enviado um anjo para fechar a boca dos leões. Daniel estava são e salvo. Imediatamente, Dário deu ordens para que Daniel fosse retirado da cova. Quando Daniel emergiu, não havia nenhuma ferida em seu corpo, pois Deus havia protegido e preservado sua vida. Isso trouxe grande alegria e alívio ao rei Dário. O rei, profundamente impressionado com o poder e a fidelidade do Deus de Daniel, emitiu um novo decreto em todo o seu reino. Ele ordenou que todos reverenciassem e temessem o Deus de Daniel, reconhecendo que ele é o Deus vivo e eterno que realiza milagres e salvou seu servo da boca dos leões.
Daniel continuou a prosperar e a ter sucesso em seu serviço ao longo dos anos, durante o reinado de Dário e até além disso. Ele permaneceu firme em sua fé, continuando a orar a Deus regularmente e a receber revelações e visões divinas. Essa história é um poderoso exemplo da fidelidade de Daniel a Deus e do poder de Deus em proteger e livrar seus servos em tempos de adversidade. Ela demonstra como a coragem, a confiança e a fé em Deus podem superar obstáculos e desafios aparentemente impossíveis. Ao examinarmos a história de Daniel, somos inspirados pela sua coragem, determinação e fidelidade a Deus em meio às adversidades. Essa história não é apenas um relato do passado, mas uma fonte de ensinamentos e lições preciosas para nossas vidas hoje. A fidelidade a Deus. Daniel nos ensina a importância de permanecermos fiéis ao nosso Deus, mesmo diante das pressões e desafios do mundo ao nosso redor. Ele recusou comprometer sua fé e valores, escolhendo obedecer a Deus em todas as circunstâncias. Devemos seguir seu exemplo, permanecendo firmes na nossa fé e priorizando nossa relação com Deus acima de tudo. A oração constante. Daniel tinha o hábito de orar regularmente, buscando a orientação e a presença de Deus em sua vida. Ele não permitiu que o medo ou as ameaças o afastassem de sua comunhão com o Altíssimo. Da mesma forma, devemos cultivar uma vida de oração constante, buscando a Deus em todos os momentos e depositando nossa confiança nele. A confiança em Deus. Daniel confiava plenamente no poder e na fidelidade de Deus. Ele sabia que, mesmo diante das situações mais impossíveis, Deus era capaz de intervir e operar milagres. Devemos aprender a confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele tem o controle de tudo e pode nos livrar das garras do inimigo. A influência transformadora. A vida de Daniel teve um impacto significativo naqueles ao seu redor, incluindo reis e governantes poderosos. Sua fé e integridade falaram mais alto do que qualquer palavra. Da mesma forma, devemos viver uma vida que seja um testemunho vivo do amor e do poder de Deus, influenciando positivamente as pessoas ao nosso redor. Portanto, compartilhem esse vídeo com seus amigos, familiares e colegas. Que a história de Daniel inspire e desafie a todos a serem fiéis a Deus, a cultivar uma vida de oração constante, a confiar no poder de Deus e a ter um impacto transformador em nosso mundo. Que o Senhor abençoe vocês ricamente e os capacite a viver uma vida como a de Daniel, honrando e glorificando a Deus em tudo o que fizerem. Amém.